É Lucas Vinícius e meu grupo vai falar sobre escolhas contábeis. Posso falar para vocês que escolha contábil é um pedaço da teoria da firma. Sabe a aula de teoria, quando tem alguma questão mais difícil que a gente pergunta o que a gente tem que fazer para o José Marcos, ele fala que a gente tem que exercer julgamento? Então, é em pontos como esse que existem as escolhas contábeis, que é a decisão do profissional sobre o reconhecimento, mensuração e divulgação de um determinado elemento. E essas escolhas, elas existem porque é inviável, impossível eliminar sua flexibilidade. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Imagine que vocês é gestor de uma determinada empresa aqui no Brasil, que vende suco de laranja e limão e que compra sua matéria-prima aqui mesmo. Porém, aconteceu alguma coisa, está mais caro a matéria-prima que agora, então você está comprando sua matéria-prima dos Estados Unidos, que também é um grande exportador de tal produto. E que na ponta do lápis está ficando até mais barato que comprar aqui. Quando você comprava aqui, era interessante mensurar o seu estoque pela média ponderada, pois retratava melhor a realidade do seu estoque. Mas agora existem outros fatores externos que afetam as suas compras ou que podem afetar mais, como exemplo, variação cambial, política do país exportador, o mercado externo, entre outros. Neste caso, para retratar melhor a realidade e prevenir contra variações futuras, é mais viável tomar a decisão de mudar a mensuração do seu estoque da média para o PEPS. Por quê? No PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, se acontecer alguma coisa, o seu estoque ele já não está tendencioso para algum lado igual à média. Ele já é quase igual ao preço que você comprou, mesmo tendo alguma oscilação em determinado momento. Então, nesse exemplo, você fez uma escolha contábil dentro da lei, pois ela permite esses dois tipos de mensuração. E para a contabilidade, esse é um caso em que é inviável eliminar essa flexibilidade. Nesse caso citado, você foi, no caso do gestor, então fez uma escolha contábil que foi para o bem da empresa. Foi algo que retratou melhor a realidade do mercado em que ela está inserida. E é permitido por lei. Porém, o próprio gestor pode tomar alguma decisão para agir ao seu favor. Vamos dar um exemplo. Lembra da prova também de teoria tranquila, em que o gestor da empresa, ele iria ganhar um incentivo se atingisse determinado lucro da empresa. Porém, no finalzinho do ano, quase fechando o balanço patrimonial, aos 45 minutos do segundo tempo, ele descobre que tem um impairment para reconhecer. Então, ele tem duas escolhas possíveis. Ele considerar o impairment e retratar a realidade vivida da empresa, ou ele pode fingir que não viu nada, não reconhecer a perda, manter o lucro da empresa igual estava e ganhar o seu bônus, a sua participação. Caso ele não reconheça o impairment, ele está utilizando o seu poder de gestão para fazer uma escolha contábil, que é melhor para ele e que não está retratando a realidade da entidade. Vale lembrar que uma má escolha pode se tornar uma fraude, pode comprometer uma publicação de resultado, que pode ter um efeito cascata em relação a dividendos. Também vale lembrar que a contabilidade é um ente social, é tudo que ela faz impacta na sociedade, seja diretamente ou indiretamente. Por isso que é esperado que o bom profissional, como vocês vão ser, tome uma boa decisão. Meu nome é Vinícius, vou dar sequência na explicação do trabalho. Eu vou falar de um dos artigos que escolhemos, que foi publicado no 21º Congresso Brasileiro de Cursos em Natal, que ocorreu do dia 17 a 19 de novembro de 2014. E uma das autoras desse artigo é a professora Denise, aqui da UFA. Bom, o artigo tem o objetivo principal de despertar reflexões sobre o que determina as escolhas contábeis das empresas brasileiras, tratando especificamente das escolhas relacionadas à mensuração, reconhecimento de itens do balanço patrimonial e na DRE. Para fazer essa pesquisa, os autores utilizaram a literatura nacional e a literatura internacional. É importante lembrar que ainda tem muito o que ser elaborado pela literatura nacional. E um dos motivos é a convergência contábil, que ocorreu entre 2008 e 2009. Antes dela, era tudo muito binário, ou seja, ou sim ou não. Não tinha que exercer julgamento. Agora, com a adoção do IFRS, pode intensificar as escolhas contábeis e oferecer um cenário favorável para pesquisas relativas a esta temática. Isso porque a IFRS proporciona mais julgamento dos gestores na implementação das normas. Além disso, a pesquisa indica que, em determinados momentos, os objetivos entre gestores e investidores são diferentes. Com isso, as decisões tomadas pelos gestores podem nem sempre refletir a realidade da instituição, pois ele pode ter utilizado de alguma escolha contábil para distorcer determinada informação,
como o Lucas já disse sobre o caso de Impermit. Os autores do artigo chegaram à conclusão de que existem vários fatores que podem influenciar as escolhas contábeis, como controle familiar, controle exercido por fundos, regulação específica, emissão de debêntures, setor econômico, enforcement. O enforcement ele pode ser definido como todos os procedimentos existentes no país que garante a aplicação apropriada das normas e princípios contábeis. Tem também a questão da tributação, entre outras situações na qual a empresa ou o gestor podem ser beneficiados ou atrapalhados pelas circunstâncias do mercado. Para ter um resultado mais consistente com as escolhas contábeis, seria importante elencar o que as empresas querem e esperam do mercado. Por exemplo, uma empresa de capital aberto que deseja fazer a manutenção ou captação de novos investidores tende a demonstrar mais informações que agradem os investidores e tomar decisões contábeis baseadas nesse fato, diferente de empresas de capital fechado, que tem outra perspectiva de mercado, porque eles querem que o poder fique concentrado na sua própria empresa. Para finalizar, podemos concluir que tem muitos estudos para serem feitos, principalmente em relação a qual tipo de empresa que está sendo abordado, seja ela de capital aberto ou de capital fechado, e principalmente qual o seu interesse ou de seus gestores em relação a vários tipos de mercados. Mas vale destacar a parte relativa à tributação e manutenção ou captação de novos acionistas, que pode ser uma das principais variáveis. Meu nome é Fernando, eu vou dar continuidade no nosso trabalho falando sobre o segundo artigo que nós escolhemos. Bom, esse artigo ele fala sobre as escolhas contábeis no fluxo de caixa e ele faz uma análise de como essas escolhas elas podem impactar na informação contábil e na tomada de decisão das empresas. O artigo ele foi publicado no 14º Congresso de Iniciação Científica em Contabilidade da USP. Foi escrito pelo Reiner Botinha, que é professor aqui da UFO, e pela Mirelle Fernandes da Silva, que foi aluna da graduação. O artigo ele tem como objetivo principal analisar qual é o impacto das escolhas contábeis que estão presentes na elaboração da DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, e como essas escolhas elas podem afetar nos indicadores necessários para a tomada de decisão das empresas. E além disso, observar como que as empresas elas vêm classificando as atividades nos fluxos de caixa, dentre as escolhas que são permitidas pela IFRS. O artigo ele optou por meio de uma pesquisa levantar essas informações e elaborou uma amostra que foi de 68 empresas listadas na BMF Bovespa. A pesquisa buscou analisar se as escolhas contábeis elas podem conduzir os profissionais da área contábil a tomar decisões erradas, o que prejudica principalmente na comparabilidade entre as empresas, além de prejudicar também na tomada de decisão dos gestores dentro de uma empresa. O maior problema que foi observado analisando o artigo é que o CPC ele não deixa claro de forma precisa como alguns itens devem ser classificados, ou seja, as escolhas contábeis presentes na DFC elas são permitidas pela IFRS, em que se permite que uma transação ela seja classificada em mais de um tipo de atividade, seja ela operacional, de investimento ou de financiamento. Então, por exemplo, a gente pode citar juros pagos, juros recebidos, dividendos e juros sobre capital próprio recebidos. Esses itens, o CPC encoraja fortemente que sejam classificados como fluxo de caixa das atividades operacionais. E o juros sobre capital próprio pago, o CPC encoraja fortemente que seja reconhecido como fluxo de caixa das atividades de financiamento. Mas o CPC ele não proíbe que esses itens eles sejam reconhecidos em outros tipos de atividade, mas ele fala que, se for reconhecer de uma forma diferente da forma que ele estabelece, isso deve ser evidenciado em notas explicativas. Nesse caso, o CPC ele deixa uma brecha para a tomada de decisão, e dependendo da intenção do gestor, ele pode usar essa oportunidade para benefício próprio. E uma decisão tomada com esse fundamento,
ela pode acabar prejudicando os usuários da informação contábil, principalmente os investidores e os credores, no que diz respeito à comparabilidade entre as empresas e a real situação financeira que a empresa se encontra. A gente viu também que um dos princípios fundamentais da contabilidade é a comparabilidade. E se para haver comparabilidade, eventos semelhantes devem ser registrados de forma semelhante, a gente se pergunta por que as empresas estão optando por registrarem eventos semelhantes de forma diferente. Bom, a resposta para essa pergunta, de acordo com o artigo, foi que o resultado da maior frequência de escolhas divergentes do CPC ela pode decorrer da tendência de que quando uma empresa do setor ela opta por uma escolha, as demais empresas desse mesmo setor elas tendem a seguir o mesmo caminho. Ou seja, se uma grande empresa que é referência em um determinado setor está reconhecendo determinada atividade de forma divergente com o que o CPC estabelece, a tendência é que as empresas que fazem dela como referência também reconheçam de forma errada. Uma outra questão que também foi analisada é referente aos indicadores para tomada de decisão, que vale a pena a gente dar uma atenção. Pensa bem, o montante dos fluxos de caixa das atividades operacionais, ele é um indicador-chave de como as operações da entidade têm gerado caixa suficiente aí para, por exemplo, amortizar empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar os dividendos e juros sobre capital próprio, fazer novos investimentos, sem precisar recorrer a fontes externas de financiamento. Então, se um item que deveria estar sendo classificado como fluxo de caixa das atividades de financiamento, ele está sendo classificado como fluxo de caixa das atividades operacionais, é claro que o resultado obtido através da elaboração da DFC, ele não vai demonstrar de forma clara a real situação que a operação da empresa está gerando. Então, nós concluímos que são essas questões, de acordo com a pesquisa, que levam as empresas a reconhecer essas atividades de forma divergente ao que o CPC estabelece, impactando aí diretamente nos indicadores para a tomada de decisão e na comparabilidade entre as empresas. E pessoal, essa foi a nossa apresentação aí sobre as escolhas contábeis. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui embaixo nós vamos deixar os links dos artigos caso vocês queiram acessar. Um forte abraço a todos.